Hoje, gente, nós vamos bater um super papo. Vocês vão ver o bom humor de uma outra forma. E eu quero trazer isso para vocês. Estela entrou, boa noite. Já tá, ó, essa musiquinha. Eu deixo o tempo de uma música para todo mundo colocar um aviãozinho aqui, chamar mais pessoas. Terminando essa do Coldplay. Pra gente já entrar no clima. Ah, sério, Aline? Olá, Aline. Eu geralmente assisto no outro dia, mas não perco. Que ótimo, que ótimo. Amanda, super legal, Aline. Obrigada. Amanda também entrou. Boa noite, gente. Super, 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 super boa noite. Estamos aqui no Segundou. A Sandra, Segundou, Sandra. Já ganhando florzinha aqui. Obrigada, Sandra. Gente, bora lá, Segundou. Para quem tá aqui pela primeira vez, é um encontro que a gente tem toda segunda-feira para falarmos de algo que nos eleva como pessoas. Muitas aqui, a maioria talvez, sejam mães de crianças pequenas, né? Mas tem mães de adolescentes também. Tem mães que ainda tem gente que ainda tá gestando, que quer educar bem os filhos. Tem mães de filhos mais adolescentes, mais jovens, né? Enfim. Mas todos nós temos situações familiares com filhos e que a gente quer saber como fazer. E a proposta do Segundou é que a gente consiga educar para coisas elevadas. O mundo só está ruim como está porque falta virtudes humanas, falta honestidade, falta bondade, falta paciência, falta uma série de coisas. Então eu sempre costumo dizer que a gente não educa só dando comida, levando na escola, dando roupa, né? E pondo para dormir. Não é, né? Então a gente tem sempre algo a mais, porque nós somos um espírito numa experiência terrena. Nós somos um espírito que vive uma experiência aqui. Quando vocês aqui tiverem, eu também, 80, 90 anos, né? Deus quiser a gente chegue até lá, nós vamos ter um corpo que não é esse mesmo corpo nosso, porque não vai, ele não resiste a esse tempo, né? Por mais que a gente cuide. Mas o nosso espírito, ele é jovem igual, ele é eterno, ele pode estar muito mais sábio, muito mais lindo, muito mais brilhante, né? Então, essa é a proposta do Segundou, da gente se tornar pessoas maiores por dentro, melhores, entender o mundo sem esse fechamento de visão, né? Que é só dos prazeres, só das coisas terrenas, e isso implica muito na nossa própria felicidade e também da gente criar seres humanos mais elevados. Então, essa é a proposta do Segundou, para quem está aqui a primeira vez. E para quem já é do Segundou sabe que aqui eu falo que assim a gente entra de um jeito e sai melhor do que a gente entrou. Porque aqui eu não trago só regrinhas, eu não trago só, olha, vou dar 3 dicas para vocês fazerem tal coisa. Por quê? Porque eu acredito que a transformação é de dentro para fora. Quando a gente vê uma coisa, não tem como a gente desver, né? Que é a frase que eu sempre falo aqui para essa turma do Segundou. Quem tá chegando agora, muito boa noite, Éder entrou, boa noite, Éder. Quem chegou aqui, Soares, Clóvis José Soares entrou, boa noite, sejam muito bem-vindos, esse Segundou. E hoje tem um tema super importante que é o bom humor. E eu quero trazer para vocês uma reflexão a respeito do bom humor. Por quê? Porque ele é extremamente necessário na nossa vida. E talvez, né, isso que eu quero trazer para vocês, porque não é só uma reflexão em cima do bom humor que vocês provavelmente entendam como bom humor, como a gente costuma ver esse bom humor. Geralmente, o que é associado ao bom humor? Ah, a pessoa que conta piada, né? A pessoa que é engraçada, a pessoa que chega e é divertida, é super bom-humorado, né? Chega, já conta, faz um monte de gracinha, amola todo mundo, né? Vive pregando peça, né? E não é sobre isso, né? A gente tem, às vezes, o que acontece? Como que eu vejo, tá? Nós, seres humanos, nós somos seres espirituais, como eu estava falando, vivendo uma experiência terrena. Somos seres espirituais morando num corpo, nosso espírito, nossa mente, tudo
tudo que é nosso interno é muito mais potente do que o nosso corpo, né? Nosso corpo até nos limita, porque nós podemos pensar daqui, nosso pensamento chega lá no Japão. Nós podemos fazer curas a distâncias. Nós podemos fazer tantas coisas, tantos poderes que nós temos espirituais, né? Que nós nem usamos, mentais que nós nem usamos. O nosso corpo é limitado. E o que dá dó é que o ser humano acaba vivendo essa experiência terrena praticamente das experiências corpóreas. Ele quase não desenvolve a parte espiritual, a parte mental, as capacidades humanas, os dons, os talentos. Outro dia eu estava conversando até com um colega meu, que a gente estava conversando sobre isso, foi no final de semana. E tem alguma coisinha no meu olho aqui que tá incomodando. Aí, gente, eu tava falando assim que Deus deve olhar e falar assim, nossa, brincadeira, né? Porque Deus não ia falar isso, mas assim, minha maneira de expressar. Que Deus deve olhar e falar assim, nossa, que desperdício, né? Eu criei o ser humano com tanta capacidade, eu coloquei um espírito tão potente, um espírito tão com tanto poder de todos os dons, né? Como eu faço, o espírito que pode fazer milagre, espírito que pode curar, espírito que pode transmitir uma coisa lá, uma mente que pode falar com outra pessoa por telepatia. Eu coloquei tantas coisas, eu coloquei curas, pessoas que curam só pelo toque, enfim. E ninguém usa. Nossa, que desperdício. Eu acho que Deus deve olhar, deve falar assim, que desperdício o ser humano. Boa noite, gente, quem tá entrando aqui, Miriam, Silvia, Fer, Cleana, boa noite. Gente, super boa noite, um super abraço aqui. Hoje nós vamos conversar sobre esse tema, tô super animada aqui para falar sobre o bom humor, que vocês vão entender a grandeza do que é isso, o que significa isso na nossa vida, e vocês vão sair daqui diferente do que vocês entraram, com certeza vocês vão olhar muitas pessoas que às vezes são as engraçadas, são as divertidas, são as que fazem piada, fazem a micagem e tal, e elas não querem dizer que elas têm bom humor, tá? Então assim, eu vou trazer, elas podem ser engraçadas, divertidas, mas vamos ver se realmente existe o bom humor e o que isso serve para nossa vida e da nossa casa, da nossa família, tá? Gi, boa noite também, bem-vinda. Então, gente, vamos lá, bora lá. Então, para isso, eu quero fazer eu gosto sempre de fazer uma entrada aqui com vocês, porque não adianta eu chegar aqui com o final, eu tenho que fazer esse caminho para vocês entenderem. No final eu dou até algumas dicas, né? Sempre assim, quem participa do Segundou, eu admiro muito a turma. Oi, Sil, tudo bem? Boa noite. Eu falo que eu sou super fã dessa turma aqui do Segundou, porque eu falo que plena segunda-feira, depois de trabalho, depois de filho, depois de casa, depois de uma série de coisas, as pessoas pararem para querer já no meu chazinho e luz baixa te escutando. Isso mesmo, show. Então, gente, eu admiro muito essa turma aqui do Segundou, porque são pessoas que querem ser seres humanos maiores, seres humanos melhores, em plena segunda-feira, parar para se dar um tempo de crescimento, sabe? Então, assim, eu agradeço a presença de vocês, admiro também, porque vocês se conectam com isso, porque vocês querem ser maiores, né? Hoje eu falei muito, eu tenho que tomar bastante água, eu coloquei uma água com gengibre. Água com gengibre, como é que chama? Gengibre védico. Então vamos lá. Gente, começando o bom humor, meu olho tá me incomodando um pouco, mas já passa. Então é o seguinte, gente, olha, como o bom humor, ele é algo que é uma virtude humana, ou seja, é algo do nosso espírito. O bom humor é uma virtude humana. O que significa isso? Nós temos capacidades físicas, né? Então eu posso jogar basquete, eu posso jogar vôlei, posso jogar tênis, posso ser um maestro, eu posso tocar um violino, eu tenho capacidades, né, físicas, mentais, cognitivas, ser um cientista, eu posso fazer uma série de coisas, mas nós também temos capacidades espirituais que são deixadas de lado, né? Ninguém desenvolve isso, ninguém fala nisso na infância, ninguém pensa, nem lembra que existe, ninguém ensina, né? E aí, tá aí, a sociedade tá aí.
Porque não basta ser um bom violinista, ser um bom cantor, ser um bom jogador de basquete, ser um bom advogado, ser bom... Não quer dizer que você seja uma boa pessoa. Você pode ser um ótimo profissional. E você pode ser uma péssima pessoa de evolução. Entende? Não é o profissional que te faz ser um ser humano digno, um ser humano bom, um ser humano honesto, um ser humano com fortaleza, um ser humano com paciência, um ser humano misericordioso. Não é. Não é o profissional que te dá isso. Pelo contrário. Né? Eu falo que quem tem fama, quem tem dinheiro, quem tem poder, mas se não tem uma formação espiritual de base, é horrível, né? É horrível. Então, assim, isso mostra como nós temos que nos desenvolver enquanto seres espirituais. Porque qualquer área da sua vida que você for fazer, você vai ser uma pessoa generosa, você vai ser uma pessoa bondosa, você vai ser uma pessoa paciente, você vai ser... Entende? Não é a profissão que te dá isso. E hoje, o que acontece? A maior parte das pessoas fazem o quê? Educam para ser profissionais. A escola educa sim, a família educa sim, né? O que você vai ser quando crescer? Vai só, pensa lá na matemática, na física, na química, fazer a natação, fazer não sei o quê, e pronto, né? E não, a educação, se nós não educamos esse espírito, se nós não evoluímos esse espírito, nós vivemos só dos prazeres do corpo, nós vivemos só na carne, nós vivemos só nessa... E a gente está inserido nessa sociedade. Então, o que acontece? Acaba desenvolvendo quase nada a parte espiritual. E aí, dá o caos que dá, né? Dá o caos que dá. É só olhar lá fora e você vê. Né? Não tem seres elevados, não tem sociedade elevada. Acabou, é simples assim, né? Então hoje, gente, desculpa, eu toda hora tô com a mão no olho, mas é que tá me incomodando alguma coisa que não sei se entrou uns cílios, enfim. Gente, então é o seguinte, então eu vou trazer um exemplo logo de cara aqui, tá? Que é o seguinte, eu vou pegar o exemplo de Jesus, tá? Já que eu tô falando de coisas espirituais, independente de religião, mas eu vou pegar Jesus porque todo mundo conhece, ou já ouviu falar, né? Então, nós estamos aqui no Brasil, é bem conhecido em qualquer religião aí, fala sobre Jesus Cristo, então pronto, eu vou falar sobre Jesus. Ele conhecia muito bem, né, as durezas da vida. Ele era uma pessoa que conhecia as durezas da vida, ele não é uma pessoa inocente de falar que o ser humano não tem problema. Ele mesmo passou por várias questões duras, árduas, né, de ser... enfim, né, ser rechaçado, ser ironizado, ele passou por tudo, por várias durezas na vida, até as físicas, até morrer a morte que teve, né? Então ele não ignorava que o coração do ser humano passa, em todas as, não só naquela época, mas que sempre iria passar, né, por provações, por situações difíceis, por coisas que vão contra aquilo que a gente gostaria, desejos que não são satisfeitos, coisas que a gente passa e que realmente nos fazem chorar, né? Nos fazem ter tristeza. Então, até ele chorou, até ele se compadeceu. Então, ele não é uma pessoa que ignorou que isso acontecia, né? Então, acompanha meu raciocínio. Mas é interessante, porque ele também tem uma frase muito boa, que eu vou trabalhar essa com vocês logo no início, para vocês começarem a entender sobre o bom humor. Ele mesmo adverte para que a gente não se entregue ao abatimento. Eu vou pegar uma frase quando ele fala assim: quando jejuardes, não tomeis um ar triste. Não sei se vocês já escutaram falar essa frase. Quando você faz um jejum, ele falou isso. Quando você fizer um jejum, não fica com uma cara de sofredor, não fica com uma cara de sofrimento, não fica com uma cara triste, né? Isso foi o próprio Jesus que falou. E aí eu quero parar logo de cara e falar o seguinte, hoje eu fiquei pensando nessa frase aqui para trazer para vocês. O que ele quis dizer com isso? Né? O que ele quis dizer com isso? Então, quando você jejuar, o que é jejuar? Jejuar é você ficar sem comer. Então, é você tirar os prazeres do corpo, né? Então, o teu corpo, naquele dia, eu vou parar de comer durante o dia. Vamos supor que você vai fazer o jejum do dia inteiro, né? E aí, o teu corpo está em privação de comida. Ou seja, não está tendo prazeres,
Porque quando você come, você não vai comer uma coisa que você não gosta. Geralmente você come o quê? Que você gosta, né? Prazeres. Você quer comer, você quer tomar alguma coisa, quer tomar lá, quem gosta de suco, quem gosta de não sei o quê, vai tomar o que quer, comer o que quer, se quer sobremesa, se quer bolo, se quer pãozinho da tarde, cafezinho, o que for. Imagina então o que ele tá falando? Que nós estamos tirando os prazeres. Nós estamos tirando prazeres. Acompanhe esse raciocínio porque ele vai ser a chave do que eu vou falar hoje sobre o bom humor. Nós estamos tirando os prazeres corporais no jejum, certo? E aí, o que ele fala? Quando você jejuar, não tome um ar triste. Ou seja, quando você fizer um jejum, vocês vão entender o que isso tem a ver com o bom humor, tá? Quando você fizer um jejum, ou seja, quando você tirar o prazer do teu corpo, não fica com uma cara triste, que você tá sofrendo. Não fica com um ar de desanimado, um ar... Nossa, ai, hoje tá difícil. Ai, tô sofrendo aqui, né? Ai, tá difícil passar essas horas, né? O que ele falou? Não tome um ar triste quando você tirar um prazer do seu corpo. Vocês vão acompanhar, vocês vão entender. Até marquei essa frase para lembrar de trazer para vocês. Vocês vão entender onde que eu vou chegar. Guarda aí que eu vou fazer um link daqui a pouco sobre isso, tá? E aí, é interessante, se a gente observar, né? Hoje eu fiquei pensando, até fiz uma lista aqui. Eu uso esse sentido para as dietas, não pode ser sofrido, precisa fazer sentido. Isso, então, exatamente, precisa fazer sentido, não pode ser sofrido. Exato, então é o que Cristo disse. Agora exatamente, faz muito sentido. E eu vou trazer para vocês esse link do que acontece que a gente não tem bom humor na vida. E o que é essa virtude do bom humor? Porque o bom humor é algo para enobrecer o nosso espírito. O bom humor não é um racional que eu decoro todas as piadas do ano e saio contando. Não é isso. Entende? E aí, calma que eu vou chegar lá. Vocês vão entender, tá? Agora, eu fiz uma lista aqui, gente, de vocabulário, né? Vocês devem até ter mais vocabulário aí. Mas é interessante como parece que o vocabulário dos defeitos, ele é mais amplo do que das qualidades. Quer ver? Eu levantei aqui vários, ó. Por exemplo, quando você ouve falar de pessoas resmungonas, mal amadas, enfadonhas, pessoas rudes, pessoas ásperas, pessoas lunáticas, caprichosas, carrancudas, duras de coração, pessoas amargas, pessoas azedas, pessoas desmancha prazer. Vocês já ouviram esses termos? Aqui, ó, eu já falei, pelo menos eu falei 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, não sei, deve ter mais, né? Mas muitas vezes você já escutou falar, né? Nossa, ai, aquela pessoa é amarga, azeda, é dura de coração, ai, ela desmancha prazer, ela é áspera, ai, não é mal amada. Você já escutou uma série de coisas, eu tenho certeza que vocês já escutaram um monte desses vocabulários, né? E a gente não tem, em contrapartida, uma lista de vocabulários, assim, para se contrapor a cada um, né? Ao contrário de resmungona, né? O contrário de pessoa rude, né? O contrário. Então a gente fica ali tentando achar e não acha muito o contrário. E por quê? Né? Por que eu quis trazer isso? Porque todos esses daí que eu falei, essas características, né? Esses vícios aí de comportamento, tá? Essas más condutas, na verdade, elas têm um denominador em comum. Todas elas têm um ponto em comum, que é o quê? O mau humor. É o mau humor que causa esse tipo de situação. E aí, por que eu quero trazer sobre o bom humor? Porque ele, gente, o bom humor, ele é uma virtude que dentro de casa, dentro do lar da gente, nas coisas mais simples, nas coisas mais corriqueiras, dentro do nosso trabalho, no nosso dia a dia, ele essa virtude é como se fosse a guardiã da alegria. Ela que guarda a alegria. Ela guarda a esperança e ela guarda a alegria, né? Pra gente e pro lar da gente. Então, muitas vezes, as pessoas que têm mau humor, elas atribuem aos estados externos, né? Elas falam assim, mas não depende de mim.
Depende da situação. Você não viu o que aconteceu? Você não viu o que aconteceu lá fora? Você não viu com quem falou assim comigo? Você não viu o trânsito como é que tá? Você não viu nananã, né? É sempre a situação externa. E o que eu quero dizer, lógico, nós somos, nosso ser é influenciado com as situações externas. Óbvio, óbvio que é. Né? Até Jesus, lá no começo eu falei, ele já sabe que nós vamos viver situações difíceis, de contrariedade, frustrantes, né? Situações que às vezes não dão certo, a gente faz um esforço enorme e não deu certo, ou você combina uma coisa, não sai do jeito que você gostaria. Então, isso é óbvio que a gente sabe, né, que isso vai acontecer na vida de qualquer ser humano. Mas cabe a nós aprendermos a recuperar a nossa serenidade, né? Numa irritação. Cabe a nós desenvolvermos, né? E não ficar reagindo com mau humor, né? Por quê? Porque, gente, é algo do nosso espírito. É necessário que a gente saiba desenvolver. O mau humor, ele causa muitos problemas na vida. Vocês vão ver. O mau humor, ele está tão presente, né? Na realidade humana, que as pessoas nem se tocam mais, né? Nem percebem mais e também nem pensam que o humor é uma virtude humana, tá? Então, por que ela é uma virtude humana? Porque ela é uma conquista da vontade. Nós, seres humanos, temos que desenvolver, através do hábito e através da educação, algumas coisas. Por quê? Por exemplo, se uma criança ela não é ensinada repetidas vezes a fazer atos bons, a ver os pais fazerem atos bons, a ela ter bondade dentro de casa, os pais falarem com ela sobre bondade, o que é ser bom, o que é ser bom, o que é e viver essa infância dela inteira imersa em ambiente onde a bondade é feita, né? Seja para uma pessoa carente, seja com uma pessoa mais velha, seja uma pessoa doente, seja um com o outro dentro de casa. As pessoas são boas, não são más, não são falsas, não são mesquinhas, são boas de coração. Às vezes até levam umas burdoadas da vida porque é boa, não tem malícia, são boas e boas e boas. A criança tem chance dela desenvolver o quê? A virtude da bondade. Porque ela tem a vontade de ser boa quando ela for adulta, porque ela aprendeu através do hábito, ela aprendeu que aquilo é um valor, ela aprendeu que aquilo é uma virtude humana, e aí mesmo que o pai e a mãe não estiver mais com ela vai querer ser uma pessoa boa, entende? Assim é para tudo, assim é para honestidade, assim para uma série de coisas. E o bom humor também precisa ser desenvolvido, por quê? Porque ela vem desse esforço também, precisa energia pra gente ser assim. Agora eu vou linkar com aquilo que eu falei agora há pouco. Quando Jesus falou, não faça uma cara triste, né? Quando você estiver jejuando, o que acontece? Vamos pegar não só para o jejum, vamos pegar para tudo que nós temos prazer no corpo. Né? Tudo que nós queremos de conforto, tudo que nós queremos de, eu quero me satisfazer, eu quero que os outros me satisfaçam, eu quero não ter frustração, eu quero não ter problema, eu quero não ter dor, eu quero não ter desilusão, eu não quero ter nenhum problema, eu não quero ter problema. Então vamos pegar a mesma frase de Jesus, né? Quando você jejuar, quando você não tiver prazer no teu corpo, ou seja, quando você deixar de ter prazer, não faça uma cara ruim. Então vamos pegar para todas as situações. Quando a gente deixar de ser saciado, não só na comida, quando a gente deixar de ser saciado, que as pessoas não vierem fazer tudo que a gente quer, ou a situação não saiu exatamente do jeito que a gente queria, ou a vida não fez, você não está satisfeito. Você não é satisfeito só da comida. Você não está satisfeito, você não está plenamente repleto. Tô feliz, né? Aí é fácil eu ter bom humor. A partir do momento que eu não estou feliz, ou seja, eu estou em jejum de alguma coisa que... Você entende o jejum onde eu quero chegar? Que não é só o jejum de comida? Mas quando você não está com prazer de alguma coisa, e aí, acabou o humor? Aí você se dá o direito de ser agressivo com o outro? Quantas pessoas são assim... Né? Aí pronto.
O humor é só enquanto estou plenamente satisfeito. A partir do momento que eu não sou plenamente satisfeito, eu agrido. Eu agrido. Por quê? Porque eu não sou satisfeito. Porque o meu ego do meu corpo humano, que quer todas as atenções, que quer ser aplaudido, né? Que quer só as coisas boas. É o ego forte e o espírito fraco, né? É um ego enorme e um espírito infantil que não desenvolveu força. Quantas pessoas tem assim no mundo, gente? A partir do momento que eu não sou satisfeito, meu humor acaba. Aí eu sou agressivo, aí eu trato mal, aí eu viro a cara, faço cara carrancuda, eu não tenho paciência, e acabou. Entende? E quando a gente vai desenvolver virtudes humanas, nós não estamos falando de ego. Então, abaixar o nosso ego, que é muito metido, que é muito, sabe? Olha, quem tem filho aqui sabe, né? Que a criança com 2, 3 anos não é tudo meu. Isso é meu, eu não empresto, meu, não. A mãe vai lá, mas divide com o amiguinho. Não, é meu. Por quê? Porque ela passa por essa fase, né? É uma fase de construção, ela tá numa fase de desenvolvimento. Agora, imagina, tem muitos adultos que estão ainda nesse nível de desenvolvimento, né? Ou seja, inflado o ego, né? Só quer aplauso, só quer conforto, só quer que aquilo tudo saia do jeito que ele quiser. E se não for daquele jeito, frustra. A partir do momento que frustrou, então eu vou agredir, eu vou fazer uma série de coisas, acabou o humor. Acabou o humor. E o humor que Cristo nos pede, o humor que as virtudes humanas nos pedem de evolução, é a gente saber, né, ter um bom humor, que o bom humor, mas eu tenho que fazer piada quando eu sou frustrado? Não, não é isso. Lembra que no começo eu falei? Bom humor não quer dizer uma pessoa que conta piada, que faz gracinha e que chegando fazendo micagem. Não, né? Mas o bom humor, ele é um estado de ânimo, que vai fazer você se manter firme se as coisas nublarem para você ou tiverem céu azul. Você não vai ser tão dependente das situações, entende? Ele é também um reflexo da nossa alma. Nossa alma mantém uma estrutura firme ali, ó. Entendeu? Se as coisas estão 100% ou se as coisas estão 50%, mas você tem uma estrutura de alma, entende? Então, gente, com todos, até anotei aqui, ó, com todos os altos e baixos, com nossos entusiasmos e desânimos, né? Nossos nevoeiros, que nós também carregamos, nossos nevoeiros, né? Muitas vezes tem pessoas que tem hora, né, na nossa vida que a gente tem mais disposição para estar mais alegre, né? Às vezes a gente nem percebe muito os outros, a gente tá super feliz, até passa, nem percebe que o outro do nosso lado tá com problema, ou às vezes a gente tem um otimismo tão cego que a gente coloca, assim, não tem nem malícia e entra em situações que também não são legais. Ou tem hora que a gente tá num desânimo total, que a gente passa a ser um peso para a vida dos outros, né? Ou seja, o ser humano passa, né, por suas fases, seus nevoeiros, seus dias nublados, né, suas dificuldades, né, suas próprias impaciências, né? Só que a gente tem que tirar o quê? O óculos dessas coisas que nos desorientam. Tudo isso existe. Só que se a gente ficar só olhando as condições, isso nos desorienta. Porque as condições, elas mudam muito, né? As externas mudam muito. Você não tem um controle sobre ninguém. Você não sabe quem amanhã vai te fechar no trânsito. Você não sabe quem amanhã vai prometer uma coisa e não cumpriu. Você não tem o controle da vida. Você não tem o controle dos outros. Você não tem o controle de ninguém. A única coisa que a gente tem controle é da gente. E olha lá, tem que desenvolver. A gente ainda tem que desenvolver o controle, né? A gente tem que aprender. E a vida, gente, ela tem alternadamente, essa parte é super importante,
eu gosto muito de comparar a nossa vida com a natureza. Por quê? Porque nós somos criados da mesma forma, né? Então, o mesmo Criador que criou a gente, criou o sol, criou a lua, criou as estrelas, criou todos os animais, todas as plantas, as flores, os peixes que estão no oceano, criou tudo, as frutas, né, os alimentos para nós, criou esse ar que a gente respira, né, criou tudo. Então, ele que criou tudo, existem leis, né? Existem leis universais aí que regem todas as coisas. Então, a gente precisa entender também por que na natureza tem ciclos, né? Não é só verão. É primavera, verão, outono, inverno. Por que na natureza não é só céu azul? Sempre azulzinho. Sempre igual. Todos os dias tem céu azul. Já seria lindo, mas não é. Tem dia nublado, né? Tem dia que venta, tem dia que não venta, tem dia que tem estrela, tem dia que você não vê as estrelas, tem dia que a lua tá crescente. Você entende que tudo tem um ritmo? Nada é parado, tudo tem um ritmo, né? A planta nasce, tem hora que ela cresce, depois ela seca no outono, as folhas caem, aí vem a primavera. Você entende que tem a lei do ritmo? Tem os ciclos, tem as alternâncias. Não é uma coisa só, né? Não é uma coisa só todos os dias. Um pôr do sol é diferente do outro. Um nascer do sol é diferente do outro. Podia ser um só, já seria lindo, né? Todos os pôr do sol do mesmo jeito. Seria lindo, mas nunca é. Por que eu tô falando isso? Vamos entrar em paz, que a nossa vida também não é uma régua. Se a gente ficar querendo que a nossa vida seja uma régua, nós vamos viver frustrado. Não é. Nós temos ciclos, nós temos períodos, nós temos fases, nós temos dias, nós temos períodos. Não é bíblico também que fala, olha, tem hora para plantar, tem hora para colher. Não é assim? Nós temos ciclos. Vamos entrar em paz. Não é para você ser igual. Se você for igual, você está errado, porque na natureza nada é igual. Nós temos fases, nós temos ciclos, a gente precisa entender essa lei do ritmo, entendeu? Nós precisamos entender. Por quê? Porque isso é natural. Isso não é artificial, isso é natural. É até engraçado quando as pessoas falam assim, nossa, o tempo mudou, né? Nossa, como mudou o tempo, né? Às vezes a gente se pega falando assim, né? Nossa, é verdade, né? Tava calor, né? Agora tá frio, né? Tal. A gente acha assim que nós estamos falando uma coisa que é o normal, né? Porque o tempo não é feito para não mudar, o tempo é feito para mudar. Então, assim, é natural mudar. Então, a gente tem que entender essas leis universais. Por quê? Quando a gente entende que tem variações e que tá tudo bem, então eu paro de olhar para as variações e ficar assim, nossa, mas mudou, ai, nossa, então agora eu mudei, nossa, eu tô sentindo aqui, ai, tal. E a gente para de olhar para as variações com os óculos das inconstâncias. A gente entende que existem as variações, a gente entende as nossas variações, as variações do mundo, das pessoas, dos ciclos, das fases, dos tempos, a gente entende, entra em paz com esse processo e a gente o quê? Desenvolve a capacidade de lidar com elas. Entende? Aí você desenvolve a capacidade de lidar com as coisas que alternam, com as coisas que mudam. Ai, minha filha, todo dia fazer tão bonitinha a tarefa, né? Agora ela não faz mais. Então, mas tua filha é um ser vivo. Como um ser vivo, ela não vai ser igual todos os dias. Nossa, eu levava ela para natação, ela ia tão feliz, todos os dias tão feliz, agora ela não vai mais. Então, ela não vai mais porque alguma coisa deve estar acontecendo, porque ela não é um ser régua, ela não é uma coisa, ela é uma pessoa, um ser vivo. Enquanto ser vivo, não é tudo igual. Então, você não pode usar a mesma regrinha da mesma forma todos os dias. Porque às vezes você vai para natação cantando uma musiquinha, naquele dia você não vai cantar uma musiquinha, naquele dia você vai escutando um probleminha que teve na escola. E naquele dia você vai escutar por que ela não quer, o que aconteceu na aula passada, que o amiguinho jogou água nela. Entende? Nós somos seres vivos, gente, não dá para ser uma régua. Não dá para ser
Entende? Então, quando a gente lembra, acorda, né, para ver que nós somos natureza, e natureza são nossos filhos, a natureza somos nós. Então não é nada igual todos os dias, não é nada uma regra, nós não somos máquina. Nós estamos esquecendo disso porque a gente está querendo pensar igual um computador, igual um celular. A nossa mente não é uma mente digital. Nossa mente é uma mente de analogias, de simbolismos, de entender a vida. Nós fazemos conexões, entende? Então nós não podemos, assim, você quer educar na bondade, ok, mas cada dia de um jeito, você tem que ter tato. Por quê? Porque você está lidando com vida. Não adianta, não é regra. Não é regra. É sabedoria, e sabedoria espiritual. Então, quando a gente entende essas alternâncias, então ok, então na minha casa eu vou ver que realmente, olha, meu filho era assim, agora ele tá diferente, ou essa semana tá assim, ou, nossa, ali, ó, pra escovar dente à noite, minha filha não dava trabalho, agora ela começou a dar, tal. Tudo bem, porque ela é um ser vivo, né? Ela muda, então a gente tem que entender essas mudanças. E como eu vou lidar com essas mudanças? Pronto, já mudou o teu jeito de encarar. Porque se você fica só preso ali, não, mas gente, ela era assim, volta pra régua, tem que funcionar daquele jeito. Você frustra, esquece, né? Mesma coisa que pegar a árvore e falar, não, árvore, você não pode secar. Imagina, você dava fruto, como que você vai secar? Entende? Tá fazendo sentido, gente, até aqui? Deixa eu ver, tantas pessoas entraram aqui. Carol entrou, Isa, querida, entrou, Gi entrou, Rúbia tá aqui, querida, boa noite. Tá fazendo sentido, gente, quem tá aqui desde o começo? Para entender sobre essa virtude do bom humor, que não tem nada a ver com fazer palhaçada, não é nada disso, né? E o como isso é necessário na vida da gente, tá? A Fátima falando que tá fazendo sentido, que bom. Então, vamos lá, Rúbia. Então, gente, o bom humor faz todo sentido. A Dani falando, que bom. Então, olha, o que acontece? Quando a gente entende, né? Quando a gente entende... Ah, linda, gratidão, que aula. Então, eu quero explicar, bem explicado para vocês. Por quê? Porque se a gente consegue entender, muda a nossa visão. Quando a vida de vocês tiver com coisas alternadas, nossa, era assim, não é mais, ok, não tem problema. O que eu tenho que saber é o que eu vou fazer, como eu vou agir, né? Então a gente tira aquele óculos que fica só olhando as coisas das alternâncias da vida, das inconstâncias, e a gente passa a entender como eu tenho que responder a isso, né? Como eu vou agir com isso, né? Então às vezes a filha lá que não quer escovar o dentinho à noite, você vai fazer uma brincadeira, vai falar, nossa, deixa eu ver como é que tá essa boquinha, nossa, deixa eu tampar o nariz e não sei o quê, eu vou escovar o dente do bonequinho, enfim, não sei, é de dia, não é tudo igual todos os dias, né? Porque nós somos seres naturais em constante mudanças, né? E elas são sutis, né? Você não vê uma árvore hoje, ela tá verde, amanhã ela tá com fruto, semana que vem o fruto já secou, a folha já caiu, não, né? Não é. Você vê um cabelo cresce e você não percebe. Um pelo de um animal cresce e você não percebe. Não faz nem barulho, né? Uma grama cresce e você não percebe. É sutil, as mudanças são sutis, né? Deus é sutil também, né? Nos seus recados, a gente precisa antenar com essas coisas, né? Então, gente, como que a gente... tá. Então, o bom humor, ele vem do quê, né? Esse bom humor, pra gente poder desenvolver, né? Essas condições da gente desenvolver o bom humor, de entender como lidar com as situações sem a gente ficar no mau humor, na cara carrancuda, né? Virando a cara, fazendo cara feia, reclamando, vitimizando, tal e tal e tal e tal, né? Como que a gente desenvolve isso em nós, nos filhos, enfim, na família, onde você tiver interesse de desenvolver. Mas aqui a gente faz primeiro o nosso movimento, né? E a gente depois, quando que somos pais, ensinamos os filhos também. Então, o bom humor, ele vem do quê? De uma consciência, né? Uma consciência pura, né? E um coração generoso, porque se a gente não tem um coração generoso, se a gente não tem uma consciência, né? Uma consciência pura mesmo, nós não conseguimos desenvolver esse bom humor, né? Por que generoso? Porque a gente sair do nosso ego, a gente sair do nosso eu, né? Então, assim, não é fácil. É mortificar
o nosso ego, mortificar os prazeres que a gente quer ter, né? Pra gente poder fazer o quê? Gerar um bom resultado, né? Então, não é fácil, gente. Desenvolver virtudes é algo muito elevado. A princípio, parece que é uma coisa horrorosa. Por quê? Porque dói no ego. Mata o teu eu, o teu ego. Só que te liberta. Sabe por quê? Porque você vai ter alegria que é muito maior, felicidade que é muito maior, infinitamente maior do que qualquer felicidade que você consiga pelo teu ego e pelo teu corpo. Mas não tenha dúvida, a satisfação de quando você genuinamente faz um ato bom para alguém sem esperar nada em troca, você não quer teu ego, você não quer aplauso, você não quer nada, você quer ver o outro feliz, de verdade, do fundo da tua alma, do fundo, se você já teve uma experiência assim, não tem felicidade maior que você sinta. É diferente, é muito diferente de alguém que tá fazendo porque quer aplauso, porque quer ego, dura um tempinho. Aí depois a pessoa tá querendo mais daquilo, entende? Então, quando a gente desenvolve as virtudes, no começo, assim, é dolorido. É igual você ir numa academia que tava sedentário. Vai pegar um peso, no outro dia você não levanta o braço, né? Ai, que dor aqui, que dor aqui, que dor na panturrilha, que ai, nossa, não consigo sentar, levantar, por quê? Porque a coxa dói. Porque estava sedentário o quê? O corpo. Agora imagina um espírito que está sedentário, né? Que não desenvolveu nada. E o ego tá lá, né? Fortão, bombadão, né? Tá que tá. E a hora que você começa a treinar esse espírito e esse ego tem que parar de mostrar a força dele, é meio complicado, né? Por quê? Porque geralmente as pessoas desenvolveram muito esse egocentrismo, né? E desenvolveram pouco a parte espiritual. Então a gente precisa treinar realmente, né? E no começo é meio dolorido, né? Porque a gente não tem esse treino. E aí nós temos duas maneiras, dois exercícios para desenvolver o nosso bom humor, que eu trouxe aqui, separei, falei, eu vou lembrar de trazer para vocês, tá? O primeiro deles, gente, por incrível que pareça, é um exercício que parece simples, mas eu não sei se no dia a dia a gente faz, tá? Que é o quê? A gente habituar a ver o lado bom das coisas. Primeiro exercício para desenvolver o bom humor. Nós habituarmos a ver o lado bom das coisas. Muitas vezes a gente não vê o lado bom das coisas, né? Esses dias até lá para trás eu fiz um segundo sobre a paciência. Eu tava falando, às vezes você vai lá, tal, leva um pratinho de fruta para tua filha, caiu no tapete, caiu no sofá, ou virou o suco na mesa, ou sei lá o que, pronto, acabou. Já virou, impaciência, ai, vai lá, até faz outro, tal, né? Aí eu fico pensando, eu falo, gente, olha, você tem um filho, você tem suco, né? E você ainda tem capacidade de fazer mais um suco no lugar, ou cortar a fruta tudo de novo, para dar de novo. É muita bênção, né? É muito abençoado, porque tem vida, tem comida e tem comida de fartura ainda, né? Para poder dar de novo, né? Então eu fico pensando quanto que a gente tá numa vida tão mecânica que a gente esquece de ver, sabe? O ritmo das coisas, o ritmo das crianças, o ritmo do aprendizado deles, né? Que não é também rápido, calma. Eles aprendem, mas tem um tempo para aprender a coordenação motora, para aprender as coisas, né? Até a gente derruba muitas coisas. E então a gente esquece de ver o lado bom, né? A gente entra só nas regras, no ritmo, na máquina, né? Funcionamento, e a gente exige isso de nós, exige isso do outro, né? E é difícil a gente desacelerar desse ritmo que nós viemos aí, né? Nesses últimos, sei lá, 100 anos aí, muitas mudanças, né? Então, esse é um lado de um exercício da gente começar a ver o lado bom das coisas, sabe? Olhar com um lado, com os olhos bons, sabe? Poder olhar mesmo o lado bom, né? Ah, mas não é difícil. Não, não é. Sintoniza que dá. A gente consegue desenvolver. É um treino. É um treino a gente olhar o lado bom das coisas. E o segundo, olhar o lado bom das pessoas.
Também hoje em dia é complicado. Sem esses dois itens, fica complicado a gente ter o bom humor da virtude humana, né? Porque se a gente sempre tá com o coração desconfiado, machucado, um coração que olha, já olha para a situação, já pensa, né, numa coisa falsidade, já vê uma pessoa, já não vai e tal, é difícil, né? Por quê? Porque nós não estamos com o nosso coração nem generoso, nem olhando o lado bom, e a gente está de novo focando nas coisas que são inconstantes e que não dependem de nós, porque nós não temos controle sobre a vida do outro, nós temos só sobre a nossa, e como nós vamos reagir, mediante as situações e mediante as pessoas, né? Então, está em nossas mãos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Tem uma poça de lama lá numa poça d'água na rua, na frente da tua casa, né? Aquela poça d'água, você pode olhar e falar, nossa, olha a lama que tá aí, né? Olha que lama que tem aí. Nossa, olha a lama, porque você enxerga o barro lá no fundo, né? E você pode olhar e ver o entardecer, o reflexo que fez ali, que ficou um espelho, né? Aquele pôr do sol maravilhoso que tá ali naquela água. Então, são duas maneiras de olhar a mesma situação. Tem pessoas que olham a florada do ipê, que acha lindo, maravilhoso, né? Mas eles caem aquelas folhas. Tem gente que vai olhar uma florada do ipê e vai falar, nossa, que sujeira que faz, né? Que sujeira que faz. Então, nem curte a florada, né? Nem acha bonito, porque faz sujeira. Então, não consigo nem curtir a beleza da árvore, não consigo ver as flores, né? Aquelas maravilhosas flores que vão florir uma vez no ano. Eu não consigo nem curtir aquilo, porque eu vejo o problema que são as flores caídas no chão e o lírio nascendo do lodo, exatamente, o lírio nascendo do lodo, né? Também tem a flor de lótus, né? Que é incrível, né? Então, isso, gente, né? A nossa realidade, gente, ela é dual. Nós estamos no mundo, luz e sombras. Nós estamos no mundo, sempre tem coisa boa e ruim, na mesma situação. Cabe a nós escolhermos o nosso olhar. Cabe a nós escolhermos o nosso olhar para o que é belo, né? Nós educarmos o nosso olhar para as coisas que são boas, né? Cabe a nós, porque existe o ruim e existe o bom. Então, a gente tem que sintonizar com aquilo que a gente quer para a nossa vida, né? Mas isso não se trata de ser ingênuo. Ah, eu vou ser ingênuo? Não, não se trata de ser ingênuo, né? Não quer dizer que você vai ignorar que existe o mal, né? Mas você vai passar a considerar o bom, passar a considerar o bem, passar a considerar o belo, passar a considerar o que enobrece. Porque senão, se você não considerar o bem, se você não considerar o belo, se você não considerar aquilo que é bom, como é que faz? Se a virtude humana vem do bem, né? Aí você se desconecta com qualquer coisa, né? Não só o bom humor, mas você se desconecta com qualquer virtude, né? Então, a tendência do ser humano é o quê? Olhar para a contrariedade, olhar para o problema, né? Olhar para as contrariedades, inclusive, que ele teve, né? Muito mais do que com o outro, né? Mas a contrariedade que eu tive. Ah, ele me contrariou, falou assim comigo, fez assim, fez assado, né? Então, sempre nesse eu, né? Sempre nesse ego, tá? Então, primeiramente, a gente tem que olhar, né, o lado bom, as qualidades e saber suportar essas contrariedades sem ficar igual a frase que eu trouxe lá no começo. Quando jejuardes, não vos entristeceis, sem fazer cara ruim. A gente passar por alguma situação que não foi tão boa, foi uma frustração, ou foi mais difícil com o filho, ou foi mais difícil no trabalho, ou foi mais difícil com o sócio, ou foi mais difícil algo que não me deu o prazer que eu gostaria, aquilo que não inflou meu ego do jeito que eu gostaria, aquilo que não veio me dar o prazer igual eu comer, o prazer da saciação igual eu queria, né? Eu estou no jejum do meu corpo, o meu ego está triste, o meu ego está machucado, o meu ego está insatisfeito,
Ok, não vou fazer cara feia por causa disso. Eu não vou deixar meu ego mimado fazer com que eu seja uma pessoa que, né, já tô lá, cara feia, né? Já tô lá de mau humor, já tô lá achando ruim as coisas, entende? Porque tem pessoas que se doem com tudo, porque vivem do ego, né? Tudo acha ruim, porque são o centro do universo, né? Então, na verdade, a gente não precisa ser agressivo para corrigir alguém, nós não precisamos usar de palavras rudes para corrigir alguém, nós não precisamos disso, mas a gente só consegue ter esse autocontrole, só conseguimos desenvolver virtudes em nós, só conseguimos elevar o nosso ser se a gente está desenvolvendo, se a gente está regando, se a gente está adubando, se a gente está plantando coisas no nosso espírito, porque se for só do nosso corpo, do nosso mental, a gente fica puro ego, né? E a gente tem que mortificar o nosso ego para a gente se elevar espiritualmente, entende? Então, quando a gente fala de ter um bom humor perante as contrariedades, não é que eu vou ser tonta, que eu vou ser boba, né? De falar, nossa, deu errado, não é isso, gente. É maturidade. É maturidade. Eu não vou ficar me lamuriando, eu não vou ficar sendo peso, eu não vou ficar agredindo, entende? Aconteceu uma contrariedade no meu trabalho, aconteceu uma contrariedade com o filho, aconteceu uma contrariedade com o sócio, uma contrariedade. Gente, a vida é assim, a vida é cíclica, a vida não é igual. Todos os dias são coisas diferentes, mas eu tenho controle de quem? De mim. E eu quero manter o quê? Imagina uma casa onde não haja essa leveza que o bom humor traz, essa esperança que traz, né? O bom humor, como eu falei, não é piada, não é ficar tirando sarro, não é ser contador de caos, né? Ficar lá, não é isso, né? Não é ficar tirando onda nas pessoas, não é isso, né? Pode até brincar, não tem problema, mas o bom humor como virtude humana, né? Ele é algo que te ajuda a levar dentro de casa as contrariedades com mais leveza, para não virar um campo de batalha, entende? Para saber que ninguém é igual, né? O marido não é igual todo dia, a esposa não é igual todo dia, o filho não é igual todo dia. Então, assim, o dia do trabalho de um é diferente do outro, naquele dia foi legal. Então, assim, se a gente souber não ser o peso, primeiro nós, porque se cada um chega em casa carregando o peso do que ele trabalhou, e ele não tem desenvolvido esse bom humor, ele vai chegar em casa e vai jogar tudo que ele vem, né, de estresse, de raiva, tarará, tarará, joga tudo na casa. Aí o outro vem, joga tudo na casa. Aí as crianças que não tem nada a ver com isso, que estão ali, que estão brincando, de repente deixou escapar um negocinho e caiu o suco no chão. Pronto, a bomba estoura ali de novo. Você entende? Então a gente tem que entender que se eu faço esse trabalho comigo, né, de entender os ciclos da vida, entender os ciclos, que nada é igual todos os dias, que as coisas mudam e que eu tenho que aprender que aquilo não pode tirar a minha estrutura, né? Eu tenho que olhar aquilo e não. Hoje nós tivemos uma experiência em casa, o nosso carro não ligou na hora de levar a filha para a escola. Ela foi a pé com o pai, nós não reclamamos e ela foi feliz da vida a pé pela primeira vez. Aí, quer mais um exemplo, gente? Sincronicidades, tá vendo? Nada por acaso, né? Nada acontece por acaso. E ficamos gratos porque não sabemos porque o carro não ligou. Ah lá, pronto. Um super exemplo aqui da Dani, entendeu? Obrigada pelo exemplo, exatamente. Então, presta atenção. Indo para a escola, geralmente a gente já sai no horário, né? O carro não pegou. Qual o exemplo que essa filha teve dos pais? Parabéns, né? Teve o exemplo do quê? De levar com leveza uma contrariedade da vida, né? Achar uma outra saída e deu tudo certo. Deu para ir a pé. Se fosse um outro lugar que não desse para ir a pé, vamos ver se a gente vai de Uber, vamos ver se a gente vai não sei o que lá, vamos ligar para a tia, ou senão vamos ver. Enfim, a gente arrumava um jeito e aquilo não desestruturava o dia, não desestruturava a família, nem o emocional da criança, nem dos pais. Quanta energia, gente, é gasta desnecessariamente, porque a gente não vê o lado bom. A filha foi feliz para a escola.
vai guardar isso com uma coisa boa. Vocês entendem? Agora pega isso para todas as situações da nossa vida. Se a gente olha o lado bom, se a gente começa a achar meios, por quê? Porque a vida é isso. Uma hora o carro pega, uma hora não pega, uma hora o sócio dá certo, não dá certo, uma hora o negócio que você abriu. Tudo é inconstante. A gente não tem tudo certo o tempo inteiro, sempre. E se a gente traz essa leveza de saber resolver situações cotidianas lá de dentro de casa, com criança pequena, que cada fase é a criança de 1 ano é de um jeito, a criança de 2 anos é de outro jeito, a criança de 3 anos é de outro jeito, a de 4 é de outro jeito, de 5 é de outro jeito. Se você quiser tudo muito lindo, muito reto, muito lindo, muito perfeito, vai viver frustrada, vai ficar amargurada, vai ficar revoltada, vai ficar todas aquelas coisas que eu falei aqui anteriormente, ó. Vai ficar rude, vai ficar áspera, vai ficar carrancuda, vai ficar azeda, vai ficar amarga. Por quê? Porque falta o quê? Humor. Humor é isso, né? Humor é essa leveza de olhar a vida com o lado bom. Só que isso é uma estrutura interna, você que tem que ter. Porque a vida fica assim, ó, a gente que tem que ter essa estrutura para saber lidar com as contrariedades, né? E às vezes, até os pais olham para os filhos, né? Muitas vezes, já assim, olhando o que eles não fazem ainda, o que eles não aprenderam ainda. Eu já falei 1000 vezes, ainda não aprendeu, né? Fica querendo aquilo que é regra, né? Então, se eles fizessem, mas não fazem, né? Mas calma, eles estão no processo, calma. Às vezes até uma leveza melhor vai ajudar eles a fazerem o que deve ser feito, né? Então, o bom humor, gente, ele não deve ser confundido de jeito nenhum com a mania de ficar fazendo graça por qualquer coisa. Não confunda isso. O bom humor não é ficar fazendo graça com qualquer coisa. Eu acho que ficou super claro aqui com o exemplo, né, que a Dani trouxe em função do que ela viveu hoje de manhã indo para a escola. Não é ficar fazendo graça, né? O carro não pegou. Não tem nada a ver, né? É enfrentar uma situação que você não tem controle sem estar olhando o lado ruim, né? Olhando com um jeito proativo, com um jeito que você vai achar uma solução, né? Sem fazer cara feia, sem ficar bufando, sem ficar reclamando, sem ficar assim, ai, nossa senhora, mas também você não olhou o carro, você não ia fazer revisão do carro? Por que esse carro tá assim? Não sei, você que pegou a última vez que eu peguei não morreu o carro. Não, virava uma discussão. Entende? Só que esse bom humor, essa atitude positiva de bom humor tem que partir de dentro de nós, tá? Não tem nada a ver com ficar dando gargalhada forçada, não tem nada a ver, né? É esse sorriso no rosto, dessa atitude de confiança na vida, de resolver os problemas com mais leveza, né? Uma disposição para o bem, né? Ao invés de a gente ficar com essa disposição pro mal, né? Para reclamação, para vitimização, para achar que tudo, né? É igual Jesus falou lá, né? Se jejuar não fica com cara ruim. E aí muitas vezes a gente fica com cara ruim por tudo que não dá prazer pra gente. Tudo que frustra, cara ruim. Frustrou, cara ruim. Frustrou, cara ruim. Frustrou, cara ruim. Gente, não dá. O lar fica insuportável, o relacionamento fica insuportável, educação de filho fica difícil, fica tudo difícil, né? Então, só pra gente indo pro final aqui, é o seguinte, o bom humor, para dar um exemplo para vocês, assim, para ficar bem claro, né? O bom humor é como uma música que a gente coloca na estrada. Quando a gente coloca uma música na estrada, que a gente está dirigindo, ainda vai demorar 3, 4 horas para chegar, aquela música não ajuda o caminho? Ela ajuda o caminho. Você tá cansada, você vai cansar, mas ajuda a passar. Entende? Ajuda a passar o cansaço da estrada. Quando você coloca música que você gosta, que todos gostam. Um exemplo máximo do humor é o pai do filme A Vida é Bela. Nossa, sem dúvida. Quem não assistiu, meu Deus do céu, A Vida é Bela é surreal, né? Assim, o que ele faz para manter a saúde emocional da filha, meu Deus, é incrível, é incrível. Exatamente. Paula, bem lembrado. Que filme que foi esse? Então, quando a gente vai viajar de carro, né?
A música levanta o nosso ânimo, né? Também na nossa casa, a gente pode ser assim, né? Vai enfrentar uma tarefa de filho, vai enfrentar alguma coisa, vamos lembrar do exemplo do carro da música. Por quê? Porque o bom humor, ele ajuda a ficar mais leve o caminho. O bom humor é essa música da estrada. O bom humor, ele não vai tirar a estrada. Ele não vai encurtar a estrada. Ele não vai fazer a mágica da estrada não ter mais aquelas horas. Se você vai ter que ficar 5 horas no carro, você vai ficar 5 horas no carro. Mas o bom humor é a canção, é a música que você põe. Que te distrai, que te anima, que te dá esperança, que te faz ficar mais feliz, que te faz ficar mais alegre, que te dá mais ânimo para você continuar dirigindo, né? Que te traz lembranças boas. É isso. O bom humor é a canção da estrada, dessa estrada longa. Então, qualquer coisa que você estiver enfrentando aí na sua casa, com o filho, no seu trabalho, o que for, lembra que o bom humor é essa música. Vai ser mais fácil o caminho. Vai ser melhor o teu caminho. O teu caminho vai ser mais leve, vai ser mais gostoso. Você vai passar do mesmo jeito. Vai ser cansativo, mas vai ser mais leve, tá? E nós que somos filhos de Deus, né? Nós deveríamos, já que nós somos seres espirituais, né? Criados por um Criador único de todas as coisas aí, né? Nós deveríamos sempre, né? Ter esse bom humor, né? Nós deveríamos sempre. É um chamado para nós, né? Só que daí tem pessoas que podem falar assim: ah, mas isso é fácil falar quando não tem preocupação. Quando não tem problema, isso é fácil de falar. Quando não tem preocupação, não tem problema, né? Então é fácil de falar. Mas é justamente o contrário. É necessário ter bom humor justamente para afastar o peso das preocupações, o peso dos problemas. Nós temos que ter igual essa música. É a mesma coisa que falar assim: ah, é fácil falar, porque não é você que vai pegar a estrada, né? 8 horas, né? Mas se eu for com essa música, se eu for com leveza, com música boa, vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil. Então, gente, cada virtude, ela tem um lugar no nosso espírito, na nossa alma. Ela serve para alguma coisa, né? Quem assistiu, quem esteve aqui, né? Participou, ouviu depois o segundou da semana passada, que eu falei sobre constância, que eu falei que é a virtude base, né? Aquela de estrutura do prédio, né? Aquela, né? Então, são virtudes que às vezes, tem muitas virtudes que elas dão frutos a longo prazo, né? São virtudes de fundação, que depois ela vai lá na frente, que ela vai frutificar, né? E essa virtude do bom humor, ela tem essa vantagem, sabe? É uma pequena virtude, né? Mas tão grandiosa, e você consegue ter a recompensa dela imediatamente. Ela não precisa esperar para dar fruto. Você já vê a mudança ali. A partir do momento que você colocou o teu humor, né, para ter um pouquinho mais de leveza. E o humor que eu falo é isso, ter a disposição para o bem, né? Aconteceu aquela contrariedade ali na tua casa, aconteceu aquela contrariedade ali com o teu filho, tudo bem, né? Vamos olhar o lado bom das coisas e o lado bom das pessoas, né? Ó, não fez por mal, as coisas não são todos os dias iguais, então não espero que seja, né? Então eu vou lidar melhor com as contrariedades, por quê? Porque tudo bem, porque a vida é assim, né? A vida é assim. Então cabe a mim, cabe a eu como educadora, a eu como pessoa, e também passar isso para os meus filhos, que eles aprendam a lidar com a vida dessa maneira. Com certeza será mais leve, com certeza serão virtudes que elevarão, né, as outras virtudes também. Porque a gente não é só um quadradinho, né? Ali funciona, não. A partir do momento que a gente tem isso, outras virtudes também fazem parte desse todo, né? Da paciência, enfim, uma série de outras virtudes. Gente, fez sentido para vocês? Eu quis trazer, assim, algo bem conectado com a nossa realidade, mas ao mesmo tempo entendendo qual que é o grande erro nosso, né? Como ser humano, que é olhar a vida com
um óculos errado, né? Que só fica olhando as contrariedades enfim, né? A gente não tem domínio disso. E também a vida é inconstante, né? Nós não temos o poder de saber das coisas. E entender, né? Como que esse olhar pode nos conectar para as coisas boas, né? Para entender as contrariedades de outra forma, né? E nossa ação ser uma ação de um bom humor, né? De um bom humor. Excelente, gratidão, Denise, por esta aula. Ai, que delícia, Dani, que bom. Se fez sentido para vocês, eu fico super feliz, né? Que vocês levem isso no coração de vocês, né? Coloquem em prática e transmitam para mais pessoas. Eu acho que o mundo precisa entender que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena, né? Somos seres espirituais que precisamos ser educados espiritualmente, né? Não é só educar para ler, para escrever, para saber dançar balé, para fazer uma natação, para, né, comer, para, enfim, para achar uma carreira. Isso faz parte, mas tudo isso fica, né? Desenvolve o físico, é bacana, desenvolve e tal, mas se a gente não desenvolver o nosso lado espiritual, né? O nosso lado não, o nosso ser, né? Porque não é lado, é nosso ser. Se a gente não desenvolver o nosso ser, nós não conseguimos transformar uma sociedade, nós não conseguimos fazer um mundo melhor, sabe? Não conseguimos. Não conseguimos. Tem pessoas super capacitadas, né? Sejam artistas, sejam cantores, sejam jogadores, sejam o que for, né? Pode ter poder, pode ter fama, pode ter dinheiro, pode ter sucesso, pode chegar no topo da carreira, mas às vezes se não tem essa estrutura, não consegue suportar, né? E então uma coisa não quer dizer a outra, como eu disse no início ali, né? Não é a carreira que te faz, né? É você que faz a carreira. E quem é você? Né? É um ser espiritual que precisa ser desenvolvido. E as crianças também precisam ser desenvolvidas nas virtudes, né? Humanas. Né? Nós precisamos desenvolver as virtudes humanas. Então, assim, essa capacidade nossa de deixar as coisas mais leves, né? De entender as coisas sem estar reativa, é um trabalho que dói, porque nós temos que tirar esse ego, né? Da jogada, que não é só prazer. Então os filhos, cuidado, né? Quem tem filho pequeno, nós estamos inseridos num mundo onde é tudo prazer. Se não tiver prazer, não serve. Então cuidado, porque daí as crianças vão ser muito mal criadas, né? Não é mal criadas de fazer malcriação, mas mal criadas mesmo, porque é tudo só pro prazer, 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 né? E aí não dá certo. Porque daí nós estamos inflando um ego, nem lembra que tem um ser espiritual ali e o mundo, se já estava ruim, fica pior, né? Então a gente tem que educar, sim, para coisas mais elevadas, entenderem algo a mais, né? Desde pequeno, de pouquinho em pouquinho, a gente ir formando também. Mas para isso nós precisamos nos formar, né? Por isso que tem o segundou, porque como que a gente vai fazer isso para o filho se a gente não sabe fazer pra gente? Então aqui é um caminho para fazer para vocês, para que vocês também consigam fazer para os filhos de vocês, né? Assim, quando vocês souberem lidar assim com uma contrariedade, vocês vão ensiná-los a lidar com uma contrariedade assim, né? Quando vocês tiverem esse olhar para a vida, vocês vão conseguir passar esse olhar para a vida nas situaçõezinhas que eles viverem lá nos coleguinhas, nas frustrações da classe, do amiguinho, vocês vão passar o mesmo olhar. Né? Por quê? Porque vocês vivem, porque vocês aprenderam, porque vocês puseram em prática e aí vocês conseguem também ensinar. Beleza? Gente, então, que bom que vocês gostaram. Muito obrigada. Cheio de flor, de coração. Obrigada, Vaneide. Obrigada quem tá aqui. Carol tá aqui também. Obrigada, gente. Não vi todo mundo que entrou. Tânia entrou. Boa noite, bom descanso, beijos para vocês, beijos, Dani. Gente, que se vocês, eu vou deixar salva, se vocês acharam que foi útil para a vida de vocês, ajude a espalhar o bem. Eu falo que o mal é muito unido e espalha muito rápido. A gente tem que realmente fazer assim pontinhos de luz, né? Que cada um aqui seja um pontinho de luz também para pessoas, né? Sejam amigos, sejam pessoas, vocês também têm o poder de espalhar coisas boas. Então, vamos espalhar coisas boas que o mundo precisa, a sociedade precisa, os nossos filhos que vão viver nessa sociedade precisam, né?
Então vamos fazer uma corrente. Tem muita gente boa fazendo muita coisa boa. Eu sempre eu falo que o que eu posso, eu sempre tô levando bem, que a gente tem que fazer isso, sem dúvida, sobretudo hoje em dia, tá bom? Então, boa noite, muito obrigada, e a gente se vê ali nos stories, a gente se vê e qualquer coisa me manda também notícia ali no direct que a gente comunica, tá bom? Gente, uma boa noite e até mais.